Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas de qualquer forma seja muito bem-vindo aqui ao canal do Professor Cláudio de Matemática. Estamos na sequência fazendo todas as questões de matemática do concurso SEDUC AL de 2021. É um concurso feito na área da educação com a banca Sebrasp, beleza? Estamos fazendo todas as questões e essa é a parte 3 dessa sequência, tá? Então você já deixa o seu like aqui no começo do vídeo para não perder tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para poder estar acompanhando toda essa sequência de vídeos e também outros que virão depois desse, outros concursos, outros tipos de questões, né? Então você não perde nada, se inscreve aí, ativa o sininho, é de graça, né? Então faz tudo isso aí e vamos pro vídeo. Então iniciamos aqui o vídeo de hoje com a questão 71. Porém antes dela tem aqui, né? Julgue os itens a seguir relativos à trigonometria do triângulo retângulo. Então quer dizer que todas as questões que vão vir aqui na sequência, né, vão falar sobre a trigonometria do triângulo retângulo. Iniciando obviamente por essa que é a questão 71. Então vamos lá. Sendo na figura seguinte, alfa mais beta é igual a 90 graus, então a tangente de alfa é igual a H maiúsculo sobre H minúsculo, que eu vou chamar aqui de Hzão sobre Hzinho, se vocês me permitem, certo? A gente geralmente chama assim, para facilitar a linguagem, vamos dizer assim, beleza? Então, o que é que a gente pode fazer nessa questão? Vamos analisar primeiramente a figura, né? Como ele está falando que é trigonometria no triângulo retângulo, a gente já subentende que isso daqui é um triângulo retângulo, beleza? Na verdade são dois. Um maior aqui, que eu tenho esse lado completo aqui, essa altura, né? Aqui até em cima. A hipotenusa Hzão, como eu falei que ia chamar o H maiúsculo. Por que a hipotenusa é aqui? Porque certamente aqui é o ângulo reto, tá ok? E o ângulo, e o cateto aqui de baixo é o L. Tem também esse traço aqui no meio do triângulo, né, que liga um vértice para aquele lado lá. E esse lado tem tamanho Hzinho. Esse lado também é a hipotenusa desse triângulo menor, já que ele está oposto também ao ângulo reto, tá ok? Por último aqui a gente observa que o ângulo da base aqui do triângulo menor é alfa e o ângulo da base do triângulo maior é beta, certo? Isso daqui tudo é beta, o do menor apenas é alfa. Ele disse aqui na questão que alfa mais beta é igual a 90. E agora, como vamos fazer para resolver essa questão? Primeiramente a gente vai observar o seguinte, ó. Ele não está pedindo a tangente de alfa, né? Tangente de alfa, alfa é esse ângulo aqui. Só que nós sabemos lá da trigonometria, né, que é isso que a questão exige, que tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, no nosso caso aqui seria essa altura aqui, que eu não sei o valor dela, dividido por L. Só que também não sei quanto vale a tangente de alfa, que é o que eu quero saber, na verdade, né? Então, quer dizer, aqui eu tenho duas partes que eu não sei. Então não faz sentido eu ir diretamente para a tangente, né? Eu tenho que ir por outros métodos. E também da trigonometria, a gente lembra aí que a tangente é a mesma coisa que eu dividir o seno pelo cosseno do ângulo, né? Então tangente de alfa seria seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Para nossa sorte, o cosseno de alfa tá fácil aqui, né? Porque cosseno do ângulo é o cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa, ou seja, o cosseno de alfa é o cateto L dividido pela hipotenusa Hzinho. Então tá aqui, beleza? E aí a nossa dificuldade agora será encontrar o valor de seno de alfa, já que o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e é justamente o cateto oposto que a gente não sabe. Então essa é a nossa dificuldade para essa questão, beleza? Então nós vamos utilizar esse fato aqui, ó, de alfa mais beta ser igual a 90, tá? A gente vai utilizar esse fato e aí
se alfa mais beta é igual a 90, então alfa é igual a 90 menos beta. E aí, utilizando essa forma aí, a gente vai descobrir que o seno de alfa é igual a seno de 90 vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de 90, né? Então a gente vai utilizar aí o seno da soma de dois ângulos, na verdade subtração, né? Que é a mesma coisa, só muda o sinal. Então, seno de alfa é igual a seno de 90 vezes o cosseno de beta menos seno de beta vezes o cosseno de 90. Pronto, aí agora a gente vai começar a facilitar nossos cálculos. Por quê? Porque seno de 90 é igual a 1, né? Seno de 90 é igual a 1. Então, 1 vezes cosseno de beta vai ficar cosseno de beta. E aí, ó, cosseno de 90 é igual a 0. Cosseno de 90 sendo igual a 0, faz o quê? Faz essa multiplicação. Seno vezes 0 dá 0. Então, essa segunda parte aqui fica sendo 0. Essa primeira parte aqui sobra só cosseno de beta. Logo, seno de alfa é igual a cosseno de beta. E cosseno de beta, eu já coloquei aqui o valor, mas a gente pode observar aqui, ó, que cosseno de beta, beta não é o ângulo completo aqui, né, ó. Se beta é o ângulo completo daqui, então ela é cateto adjacente, L, sobre a hipotenusa do triângulo maior, já que eu estou pegando o ângulo beta, né? Então, sobre Hzão, sobre Hzão. Então, fica L sobre Hzão. Então, seno de alfa, L sobre Hzão, cosseno de beta, L sobre Hzinho. Tangente, como eu já falei agora há pouco, tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Eu coloquei tudo de uma vez só aqui, viu, pessoal? Não coloquei o passo a passo como eu costumo, mas eu vou explicar. Então, seno de alfa, quem é? Tá aqui, ó, L sobre Hzão. Então, L sobre Hzão. Dividido pelo cosseno de alfa. Quando a gente está dividindo, aqui seria outra fração, então seria divisão de frações, né? Então, a gente repete a primeira, foi o que eu fiz aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Cosseno de alfa, L sobre Hzinho. Inverso da segunda, então fica Hzinho sobre L. Quando eu fizer essa multiplicação, cancela L com L, sobra só Hzinho sobre Hzão. Ele falou que a tangente de alfa é Hzão sobre Hzinho, que é justamente o contrário do que a gente encontrou. Logo, essa questão ela é falsa, beleza? Foi o contrário do que ele colocou lá em cima, a questão 71, então é falsa, galera. Vamos para 72? Bora-se embora. E aqui na questão 72 nós já nos deparamos com essa figura aqui, ó, meio, sei lá, vamos ver o que é que diz isso. A distância entre os pontos A e B, na figura seguinte é maior do que 10 centímetros. E aí, será que é? Bom, difícil, né? Como é que eu vou fazer uma conta dessa? Bom, galera, se liga aqui o seguinte, essa questão ela é para fazer com calma, tranquilidade, beleza? Eu quero aqui, ó, o valor de AB, certo? Desse segmento AB. Esse segmento AB, se você prestar atenção, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, né? Só que nesse triângulo retângulo aqui eu só conheço o valor de um dos seus catetos. E a gente sabe que pelo teorema de Pitágoras nós precisamos pelo menos de 2. Então não daria para resolver por Pitágoras isso aqui. Eu preciso encontrar o valor dessa altura aqui, desse triângulo, né? Desse outro cateto. Só que para descobrir isso, a gente vai voltando e vendo que isso daqui é outro triângulo retângulo, que só tem um cateto, como descoberto aqui o valor dele. Volta mais um pouquinho, esse daqui é outro triângulo retângulo, que também nós só temos um cateto descoberto seu valor. Volta mais um pouquinho, nós temos outro triângulo retângulo que temos, dois catetos descobertos os seus valores. Então a gente vai fazer o seguinte, galera, ó, descobre qual o valor dessa hipotenusa. Quando descobrir, ó, nós vamos ter dois catetos desse outro triângulo. E aí nós descobrimos o valor dessa hipotenusa e assim sucessivamente. Pegou a ideia? Agora ficou fácil, né? Só aplicar uns cálculozinhos básicos, matemática básica e vamos embora.
Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é Teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui as letras A, B e C só para a gente nortear um pouco o que, é que a gente está trabalhando, tá? Então vou chamar esse cateto de A, esse de B, esse de C e a gente vai trabalhar em cima disso. Usando agora Pitágoras, eu vou ter que A ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto. Então 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Você vê aqui a soma já completa, né? 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, A ao quadrado é igual a 61. Muita gente iria fazer o que nesse caso? Tirar a raiz quadrada de 61 e encontrar um número irracional. Talvez até quebrasse a cabeça por conta disso. A gente aqui vai usar a cabeça e não vai tirar a raiz quadrada disso. Por que eu não vou tirar a raiz quadrada disso? Lembra que a gente vai aplicar novamente Pitágoras nesse outro? E aí, para que eu vou tirar uma raiz quadrada se depois eu vou ter que elevar ele de novo ao quadrado? Entendeu? Pegou a ideia? Então não tem para quê. Então passa para o próximo triângulo e a gente já vai com um dos seus catetos ao quadrado resolvido. Dessa maneira aqui, ó. O B ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto, que é 6 ao quadrado mais o A ao quadrado. Só que nós vimos que o A ao quadrado é 61. Então já joga 61 aqui, mais 36. B ao quadrado é igual a 97. Mesma ideia, não vamos tirar a raiz quadrada aqui, por quê? Porque nós vamos utilizar ele ao quadrado novamente aqui para descobrir o valor de C. Fazendo isso, nós teremos que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Então, B ao quadrado nós descobrimos aqui anteriormente que é igual a 97. 97 mais 36. 97 mais 36 dá 133. Então, o valor de C aqui ao quadrado é igual a 133. A ideia segue sendo a mesma, né? Não muda-se a ideia. Aqui temos um triângulo retângulo, a gente vai descobrir agora o valor do segmento AB, que é justamente o que a gente quer saber. Então, o segmento AB é igual a C ao quadrado mais 6 ao quadrado. C ao quadrado nós vimos aqui que é 133. 6 ao quadrado é 36, então 133 mais 36 é igual a 169. Então quer dizer que o valor de AB é 169? Não. Por quê? Porque agora sim nós queremos saber o valor exato disso. Então agora nós vamos tirar a raiz quadrada para descobrir o valor do segmento AB, que é raiz quadrada de 169 é 13. Né? Então aqui está falando que a distância entre os pontos A e B, né, na figura é maior do que 10. 13 é maior do que 10? Com certeza. Então essa questão ela é verdadeira, né? Verdadeira. Então essa questão mostra pra gente que às vezes se a gente trabalhar parte a parte, fica em vez de trabalhar uma coisa difícil, a gente vai trabalhar mais coisas separadas, porém todas elas fáceis, né? Isso aí é o que? Teorema de Pitágoras, coisa de 7ª série, né? Então acho que dá pra gente desenrolar sim, com certeza. Vamos para a próxima questão. A questão de número 73 diz o seguinte: se na figura a seguir o retângulo ABCD tiver área igual a 72 centímetros quadrados e a tangente alfa for igual a 8, então quer dizer que o comprimento do lado AB é igual a 9. Bom, então temos aí o retângulo ABCD, temos aqui uma diagonal que forma um ângulo alfa com a base, né? Ele está dizendo que a área desse retângulo é 72 centímetros quadrados e a tangente do ângulo alfa é igual a 8. Bom, para resolver essa questão, vamos utilizar as ideias aqui contidas, né? Ele disse sobre a área de um retângulo é base vezes a altura, ou seja, se eu multiplicar CD vezes BC, né, teremos 72 centímetros quadrados, né? E ele disse também que a tangente do ângulo alfa é igual a 8. Tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, BC dividido por CD é igual a 8. E agora aí a gente fica com um sisteminha, né, de equações, passa esse CD para o outro lado, e aí nós vamos ter que BC é igual a 8CD, e aí a gente substitui no lugar de BC nessa equação primeira aqui, né? No lugar de BC nós vamos colocar 8CD.
E aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. CD, que já tinha, repete, multiplica por 8CD, que foi a substituição que nós fizemos. Isso é igual a 72. Ou seja, nós vamos ter que CD ao quadrado é igual a 9. Por que 9? Passei esse 8 para o outro lado dividindo. 72 dividido para 8 dá 9. Então CD ao quadrado é igual a 9. Logo, CD é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então quer dizer que esse valor aqui embaixo é igual a 3. Né? Se isso daqui é um retângulo, ABCD é um retângulo, o lado AB que ele falou aqui, ó, é igual ao lado CD. Eles são paralelos, então eles são iguais, os valores são iguais. Logo, o lado AB também vale 3 e não 9, como ele colocou aqui. A ideia do 9 dele aqui é se a gente esquecesse de tirar a raiz quadrada, né? Aí daria o 9, que ele queria pegar a gente nessa pegadinha, mas quem assiste o vídeo aqui do canal não cai em pegadinha de banca de concurso não, bebê. Marca o falso aí e vamos para a próxima. Chegando aqui na questão 74, nós temos o seguinte. Considere que um avião, após a decolagem, suba em linha reta a uma velocidade de 4 km por minuto. De modo que o ângulo de subida com o solo seja igual a 15 graus. Sabendo-se que o seno de 15 graus é igual a 0,13, é correto concluir dessa situação hipotética que, permanecendo o avião nessa trajetória, a altura em relação ao solo que ele atingirá após 10 minutos será inferior a 6 km. Bom, vamos entender, né? O avião ele vai ter um ângulo de subida aí de 15 graus. Basicamente, vai formar a figura de um triângulo aí, né? Ele vai ter esse ângulo de subida aqui, igual a 15 graus, beleza? A gente quer saber qual é a altura dele aqui, depois de quanto tempo? Cadê? Depois de 10 minutos, né? 10 minutos. Então, se ele passa 10 minutos a uma velocidade de 4 km por minuto, então, obviamente, ele vai ter percorrido aqui, ó, nessa parte, 40 km, né? Nós queremos saber qual é a altura aqui, x, beleza? Sabendo que esse ângulo aqui é de 15 graus. Bom, pessoal, ficou muito fácil, né? Já quem está assistindo esse vídeo certinho, questão após questão, eu já falei várias vezes aqui que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, pessoal. Então quer dizer, ó, que o seno de 15, que o seno desse ângulo aqui é igual a x dividido por 40. Só que o seno de 15 é igual a 0,13. Então 0,13 é igual a x dividido por 40. É só a gente pegar esse 40, passar para o outro lado multiplicando, nós vamos ter que x é igual a 40 vezes 0,13, que é igual a 5,2 km. Então, aqui ele falou que 10 minutos será inferior a 6 km. Se deu 5,2, com certeza é inferior a 6 km. Portanto, a questão 74 ela é verdadeira. Marca verdadeira aí na questão 74 e já vamos para a próxima, galerinha. E aqui, quando chegamos na questão 75, a gente se depara com a seguinte situação, né? Com relação a matrizes e sistemas lineares, julgue os itens a seguir. Ou seja, a partir de agora, os próximos itens serão falando sobre matrizes e sistemas lineares. Vamos ver o que é que ele tem para dar para a gente. Questão 75. Existe um único polinômio de terceiro grau que passa pelos pontos menos 1, menos 4, né? 1 e 2 e os pontos 3, 5 e o ponto 3, 5, né? Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer para resolver isso aí? A maneira mais fácil que eu encontrei de resolver essa questão, e na verdade é muito fácil mesmo, né? Se a pessoa tiver essa ideia na hora da prova, pronto, uma mão na roda, acabou a questão. É a gente analisar geometricamente o que é que acontece com isso daí, né? Então nós temos aqui, ó, o gráfico cartesiano, e eu vou marcar os pontos menos 1, 4, tá lá marcado o ponto, vou marcar o ponto 1, 2, tá lá marcado o ponto também,
e eu vou marcar o ponto 35, tá lá marcado o ponto também, né? E aí o que é que a gente vai fazer? Ele falou que existe um único polinômio de terceiro grau que passa por esses pontos aí. Então a gente vai pensar como é que o gráfico de um polinômio de terceiro grau ele se comporta. Basicamente, ele vai ter ali uma curva, duas, né? No máximo duas curvas, depende, ele pode ter uma curva só, tendo um ponto de inflexão, mas geralmente ele tem duas curvas, então pode variar bastante em relação a isso, né? Mas o padrão a gente está mais ou menos ligado que é o mesmo. Então, se eu traçar um gráfico aqui de um polinômio de terceiro grau, claramente isso daqui resume o que é um polinômio de terceiro grau, um gráfico, né? Ele fez aqui, ó, duas curvas, ele estava subindo, ele decresceu aqui um pequeno espaço e voltou a crescer. A gente entende, pelo fato de ser um polinômio de terceiro grau, que aqui ele continua crescente infinitamente, aqui ele vai decrescer infinitamente, então isso daqui é um polinômio de terceiro grau, o gráfico dele, na verdade, né? Então, será que esse cara é único? Com certeza tem uma função que exibe esse gráfico aí, tá? Com certeza tem. Qual é? Aí fica difícil de eu dizer, né? Mas com certeza tem. Será que esse gráfico ele é único? Só esse gráfico passa por esses três pontos? Bom, se eu traçar esse outro polinômio aqui, ó, que também está apresentando toda a característica de um polinômio de terceiro grau, esse gráfico ele também está passando pelos três pontos, também tem as características, então também é um gráfico de um polinômio de terceiro grau e não é coincidente com o primeiro. Eles são diferentes. Perceba, ó, fez as duas curvas, ele continua aqui, ó, crescente infinitamente, decrescente também infinitamente. Então eu já encontrei dois. Poderia encontrar vários outros, né, que tivessem essa mesma semelhança, passasse por esses três pontos. Então não é o único, pessoal, não é o único. A gente tem que... Ele pegou essa ideia aí, daquela ideia da reta, né? Por dois pontos passa uma única reta. Aí ele jogou aí, ó, por três pontos um polinômio de terceiro grau. Será que é verdade? É claro que não, pessoal. Só serve para reta. Só serve na geometria plana para reta. Para outra coisa não serve. Tá bom? Se tiver curva, a curva eu passo por onde eu quiser, inclusive por esses três pontos aí. Beleza? Então... mete o falso aí. Eu espero que você tenha entendido a minha explicação, meio embaraçosa, mas eu acho que deu para entender, né? Se você fizer o gráfico aí de um polinômio de terceiro grau que passou pelos três pontos, você tenta fazer um outro diferente, também passou pelos três pontos, óbvio que existe mais de um, mais de dois, existe mais de três, sei lá quantos existem, vários existem. Beleza? Então, com certeza essa questão é falsa. Vamos para a próxima. E chegando aqui na questão 76, nós temos: considere que A seja uma matriz quadrada de dimensão 2, que I2 seja a matriz identidade, também de dimensão 2, e que X pertence a R, ao conjunto dos reais, né? Nesse caso, o determinante da matriz det, no caso determinante, né, de A menos X identidade, é igual a x ao quadrado menos o traço da matriz A multiplicado por x mais o determinante de A. Pronto. É isso aí que ele está dizendo. Será que é verdade isso? Bom, a ideia aqui vai ser o seguinte. Vamos fazer isso em duas partes. A solução dessa questão nós vamos fazer em duas partes. Primeiro a gente vai calcular quanto é o determinante desse negócio aqui. Ver quanto dá. Depois a gente vai calcular essa outra parte aqui, né? Esse pequeno, sei lá, polinômio, não sei nem se é polinômio isso. Enfim, vamos calcular isso aqui depois também. E aí a gente analisa os resultados e vê se deu certo, se não deu, foi o que aconteceu e se é verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. Então, primeira parte é o seguinte, ele está mandando calcular o determinante de A menos X identidade. Então, vamos primeiro, antes de calcular o determinante, a gente tem que saber quanto é A menos X identidade, né? Então, a gente vai chamar de A uma matriz aqui qualquer, que como ele não falou, é uma matriz quadrada de dimensão 2, né? Então, A vai ser A11, A12, A21, A22, né? Só uma passada, uma pincelada rápida, se você caiu de paraquedas em matriz e não está ligado,
A gente, quando fala sobre matrizes, a gente chama os termos dela assim, A11, porque é o termo da linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Tá vendo? Coluna 1, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Beleza? Só para identificação, se você vê isso em outro lugar ou em uma questão um pouco maior, talvez às vezes você fique sem saber o que é isso. Esses números significam isso. E a identidade é basicamente a matriz, como ele falou que é de dimensão 2. Então, tá aqui uma identidade quadrada de dimensão 2, né? Mas a identidade sempre vai ter a diagonal principal aqui igual, os seus termos iguais a 1, tudo 1, certo? E o restante da matriz tudinho 0. Essa daqui ficou assim porque só tinha 4 elementos mesmo, mas se ela fosse maior, os termos da diagonal principal seriam todos 1 e o restante da matriz tudo seria 0. Beleza? Mas enfim, é isso aí que a gente precisa. Esse é o A, essa é a identidade, né? Então, quanto é A menos X identidade, eu vou multiplicar isso aqui por X. Cada termo desse vai ficar 1 vezes X vai dar X, 0 vezes X dá 0, 0 vezes X dá 0, 1 vezes X dá X. Então vai ficar X, 0, 0, X. Né? Esse X e 2. Então, basicamente vai ficar isso aqui, ó. Quando eu subtrair esse menos o X que eu acabei de citar, esse menos o 0, 0, então fica ele próprio, né? Ele menos o 0 fica ele próprio. Esse menos o x que eu acabei de citar fica dessa forma aqui. Então, essa matriz é isso que ele está falando aqui, ó, dentro. Beleza? Quanto é o determinante disso? Basta eu multiplicar, nesse caso aqui, né? Os termos da diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos termos da diagonal secundária. Então vai ficar A11x multiplicado por A22x, menos x na verdade, né? Menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, A11 vezes A21. Né? Então isso daqui, essa primeira parte aqui, o resultado dá isso aqui. Nós podemos ainda desmembrar isso aqui, né? Temos essa multiplicação, então a gente faz normal, igual números reais, né? Esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, vai dar, quando você fizer essa conta aí, vai ficar isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer aí. Não, né? Por enquanto não. Beleza, então agora vamos resolver a segunda parte aqui e depois a gente compara com isso aqui, beleza? Quando a gente fizer essa segunda parte aqui, o que é traço de A? O que é isso? É a soma, tá? Soma dos elementos da diagonal principal. Ou seja, esse traço de A, essa parte aqui, tá? Só essa parte aqui onde eu estou passando o mouse. Traço de A vai ser A11 mais A22. Só isso, beleza? A soma dos elementos da diagonal principal. A11 mais A22. E aí eu multiplico por X. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. E o determinante de A é parecido com o que a gente fez aqui, né? Só que aqui tinha esse X. Então vai ser esse multiplicado por esse, menos esse multiplicado por esse, que vai aparecer aonde? Onde é que apareceu isso? Aqui, né? Ó. A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Essa parte aqui, ó, é o determinante de A. Esse aqui, essa parte aqui, é o traço da matriz. Lembra que eu falei que é a soma, só que como aqui tem um sinal de menos, então virou subtração em ambos, né? Multiplicados por x. Então beleza, é isso aqui. Pronto, é isso aí mesmo. Pronto, já resolvemos o segundo. O segundo eu achei que ia ser mais difícil, foi bem mais fácil do que o primeiro. Agora vamos comparar se são iguais, tá? Vamos comparar termo a termo. Tem esse x ao quadrado aqui no de baixo. Vamos comparar, ó, perceba que também tem um x ao quadrado no de cima. Aí vamos aqui para o segundo, eu estou olhando para esses aqui e comparo com o de cima, beleza? Então, menos A11x tem aqui e tem aqui também, ó, menos x A11, que é a mesma coisa, né? O produto ele é comutativo. Aí o próximo aqui, menos A22x, e aqui também tem, ó, menos x A22, que novamente é a mesma coisa.
Só mudou a ordem, mas é a mesma coisa. Agora aqui vem mais um A22 menos A mais A11 A22, dá até um bugzinho na fala, mas é assim mesmo. Tá igual aqui, ó, um outro positivo também. E por fim, menos A12 A21 menos A12 A21, ou seja, tudo que tinha em um também estava no outro. Perceba que a igualdade estava aqui, né? Então a gente só conta o que tem depois dela. A igualdade estava aqui, a gente só conta o que tem depois dela. Um está totalmente igual ao outro. Então, de fato, eles são iguais. Portanto, essa questão ela é verdadeira, né? Ela dá uma chacoalhada assim, a gente mexer com muita coisinha pequenininha e tal. Mas chegamos aí no final e conseguimos mostrar que, de fato, um é igual ao outro, né? Vamos para a próxima questão? Agora aqui na questão 77 nós temos: considere que uma matriz quadrada R seja a raiz quadrada de uma matriz M de mesma dimensão, que satisfaça a equação matricial RR é igual a M, ou seja, R vezes R é igual a M, né? Nesse caso a matriz M é igual a 9004, ela tem infinitas raízes quadradas. Será que é verdade? Como é que a gente vai resolver esse negócio aí? Complicado, né? Então, primeira ideia de resolver é utilizar o que ele deu pra gente. O que foi que ele deu pra gente? Ele deu esse RR igual a M, que é a equação, e deu os valores aqui de M, né? Então, beleza. Então, e outra coisa, se ele disse que M é isso aqui, e as matrizes têm mesma dimensão, então R também tem dimensão, ela também é 2 por 2, né? Então beleza, então RR é igual a M, então a gente vai dizer que R é do tipo ABCD, né? ABCD, e aí R vezes R é ABCD vezes ABCD. A gente resolve aqui essa multiplicação entre matrizes, A vezes A mais A vezes C, né? E aí vamos encontrar essa matriz aqui como resultado dessa multiplicação. Beleza? Então, isso daqui é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Só que ele disse que o resultado da multiplicação é M. Então a gente vai igualar isso aqui a M. Tendo isso, o que é que a gente encontra quando a gente tem a igualdade de duas matrizes? A gente tem que cada elemento de cada posição são iguais, ou seja, isso daqui é igual a 9, isso daqui é igual a 0, isso daqui é igual a 0, isso daqui é igual a 4. Beleza? Então a gente faz isso e encontra esse sistema aí. Beleza? Resolvendo esse sistema, vamos resolver primeiro essa parte do meio aqui, ó. Eu posso colocar nesse daqui B em evidência. Colocando B em evidência e considerando ele diferente de zero, a gente vai ter que A mais B é igual a mais B não, desculpa, A mais D é igual a zero. Logo A é igual a menos D. Mesma coisa ocorre se eu fizer aqui, ó, o C em evidência. Então eu vou ter que A mais D é igual a zero, e aí passa o A é igual a menos D também. Beleza? O que a gente faz agora? Se A é igual a menos D, eleva ao quadrado aqui dos dois lados, tá? Então vai ficar A ao quadrado é igual a menos D ao quadrado. Menos D ao quadrado é a mesma coisa que D ao quadrado, né? D ao quadrado. Logo, esse fica igual a esse, né? A ao quadrado, e aqui tem D ao quadrado. Então são iguais. Se são iguais, e aqui, ó, tem o BC e aqui é CB. Ou seja, é a mesma coisa também, né? A comutatividade. Então eu vou ter que A ao quadrado é igual a BC ao quadrado. A ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a 9. Porém, A ao quadrado mais BC é igual a 4. E aí? E aí entrou em contradição, né? Entrou em contradição. Como é que A ao quadrado mais BC vai ser 9 e vai ser 4 ao mesmo tempo? Então esse sistema aí, ele não tem solução. Se ele não tem solução, quer dizer que alguma coisa aqui em cima deu errado.
Portanto, se alguma coisa aqui em cima deu errado, essa questão só pode ser falsa, né? Encontramos aí contradições nos resultados dos nossos cálculos. Então, alguma coisa deu errado, essa questão ela é falsa. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Chegando aqui na questão 78, nós temos o seguinte: se AX é igual a B for um sistema linear em que a matriz A é quadrada e tem duas linhas iguais, então esse sistema terá infinitas soluções. Será que é verdade? Bom, para resolver essa parada aqui, eu vou considerar que essa matriz quadrada é uma matriz do tipo 2 por 2, tá? De dimensão 2. E aí, se ela tem duas linhas iguais, eu vou fazer assim: AB, AB, duas linhas iguais. Esse x aqui, ele é variável, então eu sempre escrevo ele dessa forma, uma matriz coluna variável, igual a B. B, isso daqui é constante, beleza? Então eu tenho que AB, AB, essa parada aqui. Pelo fato de eu ter AB, AB, eu posso fazer um escalonamento disso aqui, esse menos esse, e vou ficar com uma linha sendo zero. Uma maneira, uma forma aí de obter o escalonamento, beleza? O que é que a gente faz agora aqui? Vou multiplicar essa matriz quadrada pela matriz coluna e igualar aqui ao resultado lá, o número constante. E vou obter esse sistema aí. Quando eu obtenho esse sistema aí, eu tenho o seguinte: aqui embaixo eu já vou ter que D é igual a zero, né? D é igual a zero. E aqui em cima eu tenho AX mais BY igual a C. Será que tem infinitas soluções isso? Bom, observe que se B, ele... Observe que se B... Opa, já apareceu aqui como resultado final falso, né? Antes da gente resolver. Desconsidere esse falso aqui, vamos lá. Observe que se B ele é igual a zero, a gente fica que AX é igual a C. E AX igual a C, eu vou ter que X é igual a C dividido por A. Ou seja, ele tem uma solução única, né? Então, por que eu considerei se B igual a zero? Porque ele falou que... Ele não me disse qual era a matriz. Ele falou apenas, me deu como condição que uma linha tinha que ser igual a outra. Se eu faço uma linha igual a outra e esse termo não pode ser zero, não? Se esse termo for zero, aí eu encontro uma única solução. Ele não me deu essa condição. Se ele tivesse falado onde todos os termos são diferentes de zero, aí ele me daria condição para ficar travado nisso aqui. Como ele me deu a possibilidade de zerar um dos termos, então eu destravo e consigo uma única solução. A mesma coisa seria se eu fizesse o A igual a zero, né? Eu ia ficar com BY igual a C, e aí eu ia ter também uma única solução, Y igual a C dividido por B, né? Então é uma condição que, para ele me dizer que tem infinitas soluções, ele teria que dizer onde os termos são diferentes de zero. Como ele não deu essa condição, eu posso fazer isso, e aí a questão ela é falsa. Essa questão é bem no detalhe mesmo, viu? Bem no detalhe. Talvez eu resolvendo pareceu fácil, mas ela é bem no detalhe. Se você não considerar isso aqui igual a zero, você desconsiderar, considerar qualquer coisa, aí isso daqui, sim, realmente tem infinitas soluções. Porém, se eu quiser fazer ele igual a zero, aí eu travo a condição da questão e mato eles, descobrindo que a questão é falsa. Beleza? Deu para entender? Bem sutil esse detalhe aí, mas você tem que se ligar nos detalhes, porque ele quer pregar uma peça na gente, quer passar uma rasteira, mas a gente é mais esperto que eles. Livra-se das cascas de banana e responde certo. Vem comigo, deixa o like, hein, pessoal? Esqueci até de falar, tô tão empolgado aqui resolvendo as questões que até esqueci de pedir o seu like. Deixa um like aqui pra mim, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Esse vídeo tem continuação, hein? Você tá ligado que ele tem continuação? A gente tá fazendo toda a série de questões que foi esse concurso. Várias questões de matemática, vários conceitos pra gente trabalhar. Tô trabalhando todos eles, né? Tá me dando um trabalho razoavelmente grande, editar todas essas questões, responder e trazer aqui para vocês. Então, por favor, eu peço pelo menos o seu like, se for possível também, né? Se inscrever aí no canal,
ativa o sininho para você estar ligado sempre que eu trazer novas questões aqui, novas provas de concurso, com várias questões, enfim, né? Então fica aí o meu pedido, deixa aí o seu like. Vamos para a próxima questão, resolver agora a questão 79. E aqui na questão 79 nós encontramos, sendo A uma matriz quadrada de dimensão n, né, que satisfaz a equação matricial A ao quadrado mais 2A mais IN, né, a identidade dessa matriz A, igual a zero, em que IN é a matriz de identidade de dimensão n, como eu acabei de falar, né? Então a matriz A é inversível. Será que é inversível? Bom, o que é uma matriz C inversível? Significa que existe outra matriz, por exemplo, tem a matriz A, existe outra matriz, que quando eu multiplicar A por essa matriz, o resultado dá a identidade. Ou seja, se eu pegar A vezes outra matriz B, quando eu fizer A vezes B, dá identidade. Então quer dizer que A e B são inversíveis e uma é a inversa da outra. Certo? É isso que quer dizer uma matriz ser inversível. Será que existe outra matriz que eu multiplique por A e dá como resultado a identidade? Bom, a resolução dessa questão, essa questão foi uma questão que eu quebrei um pouco a cabeça, mas assim, é muito fácil. Depois que você entende a ideia, é muito fácil, muito fácil, tá? A ideia é a seguinte, vou pegar a equação matricial aqui e vou manipular essa equação, tá? Perceba que aqui tem A e aqui tem A, então eu vou manipular de forma a colocar A em evidência, tá? Então vai ficar A multiplicado por A mais 2, coloquei o A em evidência, né? Mais IN igual a zero. Quando eu passo aqui para o outro lado, ó, passo o IN para o outro lado, se eu passar, aqui eu já adiantei um passo. Deixa eu explicar para você o que foi que aconteceu aqui. Quando eu passo esse IN para o outro lado, fico A multiplicado por A mais 2 igual a menos a identidade. Mas não é menos a identidade que eu quero. Como eu acabei de falar para vocês, tem que dar a identidade e não menos ela. E aí o que é que eu faço? Multiplico o que está aqui dentro por menos 1. Por que eu não multipliquei o A? Porque também não é menos A, é A. Certo? Eu tenho que encontrar A vezes alguma coisa que dá a identidade. Nem o A poderia ser negativo, nem a identidade poderia ser negativa. Essa outra pode porque eu ainda não conheço, então ela vai ser o que eu quiser. Eu que vou manipular ela para ela se tornar o que eu quiser. Então eu multiplico ela por menos 1. Então vai ficar A multiplicado por isso aqui. Perceba que é o que estava aqui dentro do parênteses, só multiplicado por menos 1. Tá ligado? Então, ó, então vai ficar A multiplica isso aqui por menos, multiplica isso aqui por menos 1, vai ficar isso aqui. Então A multiplica menos A menos 2 igual a identidade. Então temos aqui a matriz A multiplicada por outra matriz que está dando a identidade. Então quer dizer que essa questão, sim, A é inversível e isso daqui é a inversa dela. Então, portanto, essa questão é verdadeira. Beleza? Tomara que você tenha entendido. Eu acho que no final aí eu dei uma embaralhada, sei lá, não sei se deu para entender. Deixa aqui nos comentários se deu para entender. Se não deu para entender, depois eu tento fazer o outro explicando melhor. Porque às vezes a gente tem a ideia certa, mas não sei, às vezes trava. Vamos lá. Vamos para a próxima questão para destravar, a última do vídeo de hoje, questão de número 80. E nessa última questão aqui, nós temos o seguinte, que a partir de agora, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética a ser julgada acerca de problemas matemáticos envolvendo situações em uma escola. Beleza? Então quer dizer que as próximas questões vão estar falando sobre escola. Mas o assunto ele não deixou específico aí. Vamos ver qual é o que é que a gente vai usar aqui. Questão 80. Ao escrever uma redação, um aluno levou meia hora para escrever 885 palavras, tendo sido capaz de escrever 15 palavras no primeiro minuto desse tempo. Considerando-se que, a cada minuto, na quantidade de palavras que ele escrevia, era acrescida uma quantidade constante fixa de palavras ao número de palavras do instante anterior, então é correto concluir que,
no último minuto ele escreveu exatamente 44 palavras. Bom, o que é que ele quis dizer com esse embaraço de palavra e palavra, e o menino somou em minuto, não sei o que? Quer dizer o seguinte, que o menino, ele fez uma redação em 30 minutos, tá? A redação completa dele tinha 885 palavras. No primeiro minuto desse tempo, ele escreveu 15 palavras. Então, primeiro minuto, 15. No segundo minuto, a partir do segundo minuto, ele pegava a quantidade anterior e aumentava uma quantidade fixa. Ou seja, no segundo minuto, ele escreveu 15 mais R. Né? Eu vou chamar de R. Já estou até adiantando, cara. Por que eu estou adiantando? Porque isso daqui vai dar uma progressão aritmética. Tá? Porque, ó, no primeiro minuto ele escreveu 15. No segundo minuto, eu chamei aqui de X, acabei de falar R. Né? Mas porque a ideia é a mesma, tá? No segundo minuto ele escreveu as 15 mais uma quantidade fixa. No terceiro minuto ele escreveu o 15 mais X mais X. Ou seja, o que ele tinha escrito antes mais a quantidade fixa X. Então X mais X, 2X. Tá ok? Então vamos pegar essa ideia. No quarto minuto, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, já coloquei os pontinhos, mas no quarto minuto ele teria escrito o quê? 15 mais 2x mais x. Então 15 mais 2x mais x é o mesmo que 15 mais 3x. Então observe que ele vai aumentando aqui, sempre vai ter o 15, né? E ele vai aumentando aqui sempre um x. A partir do 2, ele sempre tem um x. Então, ó, no 30º minuto, que ele escreveu em meia hora, né? Então, no 30º minuto, o que foi que aconteceu? Os 15 permanecem, só que aqui, ó, observe, ó, quando era 3, aqui era 2. Quando era 2, aqui era 1. Então, quando aqui é 30, aqui vai ser 29. Pegou a ideia? Então, quer dizer que no 30º minuto, ele vai ter escrito 15 mais 29x. Professor, meu Deus do céu. E aí? Quanto é o valor do x? Não sei, bicho. Não sei. Não sei. Eu só sei que quando ele somou todas essas palavras que ele escreveu, desde o primeiro minuto até o 30º minuto, quando ele somou tudo, deu o quê? 885 palavras, né? 885 palavras. Então, ó, quando eu somar isso aqui tudo, eu adiantei aqui, mas é a ideia, não tem para onde fugir. Vamos somar isso aqui tudo, né? Quando eu somar isso aqui tudo, eu tenho, ó, 30 vezes o número 15 apareceu, ó. 30 vezes o número 15 apareceu. O x apareceu quantas vezes? Ele não apareceu no primeiro, mas depois ele apareceu, só que não foi constante, igual era o 15, 15, 15, 15. O x ele foi aumentando. 1x, 2x, 3x, 4x até 29x. Então quantos x apareceram aí? Isso daí é uma progressão, né? Também. Então a gente vai fazer a soma dos termos dessa progressão. É o primeiro mais o último. Então o primeiro está aqui, ó. 1x mais o último, mais 29. Então o primeiro mais o último, multiplicado pela quantidade de termos. Quanto é a quantidade de termos? Tinha 29, né? Porque tinha 30, mas no primeiro não apareceu. Então só foram 29. Então 29 termos dividido para 2. 1 mais 29 dá 30. 30 vezes 29 dividido para 2. Então a gente divide esse 30 para 2, fica 15 vezes 29. 15 vezes 29 é igual a 435. Então 435x. Beleza? 435x. Como eu falei, antecipando um pouquinho os passos, quando a gente soma do primeiro minuto até o último minuto, a gente obtém a quantidade de palavras, que foi 885. Então, logo essa parada aí vai ser igual a 885. Como é que resolve essa equação de primeiro grau? Muito fácil, né? Passa o 450 para o outro lado, subtraindo. Então, nós vamos ter que 435x é igual a 435. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? 885 menos 450. Dá isso aqui. Então, agora passa esse daqui dividindo. Logo, x é igual a 1. Pô, cara, então quer dizer que em cada minuto ele aumentou uma palavra.
No primeiro minuto ele escreveu 15, no segundo 16, no terceiro 17, no quarto 18, no quinto 19 e assim sucessivamente. Logo no último minuto ele escreveu quantas palavras? É só a gente ver, 15 mais 29 vezes 1. Quanto é 29 vezes 1? 29. Então 15 mais 29, que é igual a 44. Ou seja, exatamente 44 palavras, como ele tinha colocado aqui. Portanto, essa questão ela é verdadeira. Então, finalizamos por aqui esse vídeo de hoje. Você tá ligado que tem sequência desse vídeo, né? Você não pode deixar de seguir a gente, não pode deixar esse sininho aí sem ativar, porque quando vir a sequência desse vídeo, você tem que estar ligado para pegar o restante da resolução dessa prova, porque ó, tá top, show de bola. Então deixa o like aí, galera. Ativa o sininho, se inscreve no canal, faz todo esse negócio aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.